Vamos começar então falando da CPI da pandemia. Grande verdade política. Depoimento hoje, o tão aguardado depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Começou 9h30 da manhã, se eu não me engano, e vai longe pelo jeito, né? Porque o Renan Calheiros demorou muito, né, com as perguntas dele, não foi, Tonholi? Demorou quase 3 horas, só o Renan Calheiros. É. E aí? Começa você, Tonholi. Dá um destaque, faz um comentário e passa a bola. Não, o destaque que eu dou é que o Pazuello foi tão subserviente ao Bolsonaro, cumpriu tão bem as ordens, que chegou a dar a seguinte declaração, que o fato de o presidente Bolsonaro não usar máscara em público é um alento psicossocial que ele dá à sociedade com a ideia de que a pandemia passará logo. Tá brincando. Tem cabimento isso? Alento psicossocial. Mas você sabe que eu sempre achei que ele fazia isso porque o Trump já tinha falado isso, eu não quero deixar o pessoal em pânico. Até tem uma certa justificativa, não chama alento psicossocial, pode chamar qualquer outra coisa, mas não diria que se chama um alento psicossocial. Mas, de uma certa forma, para as pessoas não entrarem em pânico. Isso sem dúvida. Mas o que acontece é que agora, nesse momento, ou depois que ele fez isso no começo da pandemia, já passamos de muito do momento do alento psicossocial. Exato. Eu, no sábado eu estive no Shopping Eldorado, porque eu já vacinei a primeira fase, uso 2 máscaras, ou seja, 96% de chance de me proteger devidamente, ando por aí com álcool gel, me distanciando das pessoas. Eu devia andar com um cabo de vassoura por aí para cutucando as pessoas, porque velho pode fazer essas coisas, né? Pode andar com um cabo de vassoura cutucando as pessoas. Sai de perto. E fui comprar umas canetas. Bárbara, você chama a atenção das pessoas na rua que estão sem máscara? Quando passa alguém perto de você sem máscara, você reclama, você fala alguma coisa? Olha, eu falo coisas horríveis para as pessoas o tempo inteiro. Olha, se tem um carro, por exemplo, caminhão, eu sei que o cara que está dirigindo o caminhão é o funcionário, não é o patrão, mas eu abro a janela e falo, você tá com essa fumaça e não sei o quê, porque é o cara que tem que cuidar do motor do caminhão, não é? Então eu dou, não pode falar aquele negócio, esporro não pode, né? Eu acho que é um pouco... Pode falar o que você quiser. Tá, então eu dou esporro em todo mundo o tempo inteiro, é coisa mal feita. Gente sem máscara, gente que fuma e joga no chão, essas coisas não dá, eu não consigo, me faz mal, me causa mal ao fígado, então evidentemente. E aí eu cheguei no Shopping Eldorado, que aqui em São Paulo, Shopping Eldorado, e tinha fila para entrar no estacionamento. Então, como é que chama? Alento psicossocial, é isso que ele falou? Isso. Alento psicossocial seria se as pessoas estivessem no começo da pandemia, sei lá, multidões entrando em pânico, invadindo os lugares, indo para o aeroporto, para a rodoviária, mas não é exatamente o caso, né? Invadindo o hospital para querer se tratar. O que a gente viu foi o contrário, foi a turma deles querendo quebrar o hospital porque estavam achando ou querendo invadir porque achavam que era uma mentira a pandemia. Então, é justamente o contrário, né? Fala, Juliana, você queria comentar. Você falou que o Eduardo Cunha esteve no programa ontem, que era a mesma posição dele, né? É até chato, né, dizer, Juliana, você tem a mesma posição do Eduardo Cunha. Eu fico até um pouco constrangida de ter uma posição que é similar à dele, mas... não... Juliana, eu já te vi ter posição igual Eduardo Cunha, já te vi ter posição igual Torquemada, já te vi ter posição igual Stalin. A Juliana, ela é original, ela não se incomoda com essas convenções. Quando as coisas são do jeito que são, tem coisas que às vezes a gente precisa ser igual ou ter opiniões igual a certas pessoas. Veja como nós estamos, olha o momento atual, Tonholi sabe disso. Nós estamos torcendo para o Renan Calheiros, gente. Veja a que ponto nós chegamos.
A Juliana está tendo um pensamento igual ao Eduardo Cunha. Isso acontece com todos nós, Juliana. Você não precisa nem se desculpar. Todos nós estamos nessa barca. Juliana, o que o Eduardo Cunha falou foi uma grande verdade. Ele falou que CPI só serve para produzir material para o Ministério Público denunciar ou não depois. Que a CPI vira uma peça mandada para a Procuradoria-Geral da República. Foi isso que ele falou. Pois é, então, e o que eu vou falar de diferente sendo cientista política se eu quiser levar meu ofício a sério, né? Dizer que vai ser tudo diferente do que a gente está esperando, imaginando ou desejando, eu estaria enganando aqui o ouvinte, acredito eu. Agora, o que a gente pode fazer uma comparação com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia era uma pessoa muito mais equilibrada, na qual acredito que a sociedade teria mais confiança nele para fazer uma abertura de impeachment, né? E não foi realizado. Que dirá com o Lira na presidência agora. É praticamente impossível. A questão é essa. Diga, por favor. Não, Bárbara, o Cunha falou que você precisa de 2 elementos para que uma CPI derrube alguém. O elemento político e o elemento jurídico. No caso, o que a Juliana acaba de falar, não temos o elemento político, porque não tem base para fazer um impeachment. O que precisa é mudar a opinião das pessoas, né? O que precisa é gente na rua também. E eu acho que a CPI, o grande poder, o grande trunfo dela é que você veja que nesse último Datafolha pós-CPI, caiu muito a popularidade do Bolsonaro pela primeira vez em muito tempo, desde que nós tínhamos vindo de um patamar de um número que aumentou muito de mortes pelo Covid, que ele não tinha, desde a questão do oxigênio, eu acho, em Manaus. Desde dezembro a popularidade dele só cai, agora caiu mais. Agora caiu mais. E eu acho que agora, com essa coisa da CPI, nós temos imagens, a gente vê os caras mentindo, tem prova, tem como provar que o cara falou uma coisa, depois falou outra. Não tem mais, você vê que eles estão tirando os filmes da cloroquina do ar, eles estão... Então, são resultados que pode ser que juridicamente não dê em nada, como nunca dá, e pode ser que a CPI é feita para esses caras usarem de palanque. Você vê que ontem eu estava vendo lá o Ernesto Araújo, teve um sujeito que entrou lá e começou a gritar com o outro, chamar o outro de não sei o quê, para fazer aquele confronto, tipo o Flávio Bolsonaro chamar de vagabundo, aquela coisa para tumultuar, para parecer que é equivalente, para parecer que a discussão está de igual para igual, mas não é de igual para igual. E eu acho que isso tudo, essas imagens da CPI, vão ser usadas na eleição, porque são aquelas imagens clássicas que na propaganda eleitoral vai entrar falando, o cara mentiu falando isso, olha o que ele falou e olha a CPI mostrando. Então isso tudo afeta muito a opinião pública. E as pessoas, eu vejo que as pessoas estão acompanhando essa CPI. Isso aí é discussão no ônibus quando o pessoal vai trabalhar, Verdade. É discussão no ônibus quando o pessoal volta do trabalho. Então, tá fazendo, tá chacoalhando um pouco, ao menos. Deixa eu só fazer um comentário antes, Juliana, sobre o que você falou do Eduardo Cunha ontem na entrevista. Aliás, a entrevista foi muito bacana. Vale a pena, quem quiser conferir, tá lá no nosso canal, youtube.com/grandeverdade. A gente não pode esquecer que o cara que foi o presidente da Câmara dos Deputados, que tirou o impeachment da Dilma da gaveta, odiado pelo PT, a gente não vai achar que esse cara poderia emitir alguma frase em apoio ou acreditar que o Lula vai ser o candidato do ano que vem, que vai ganhar as eleições. Ele é um cara, ele evidentemente, ele espertamente soube usar as palavras da entrevista dele ontem, mas ele manifestou simpatia, ou pelo menos ele amenizou os erros, né? E
do governo Bolsonaro, do atual presidente. Por motivos óbvios, né, gente? A filha dele é candidata, ele anunciou Se bem que essa gente aí não dá pra gente confiar. Eu não daria meu cachorro para dar uma volta no quarteirão com o Eduardo Cunha, nem com nenhum deles. Então, sabe, o Eduardo Cunha amanhã tá do lado do Lula. Para mim, o Collor já esteve do lado do Lula em algumas coisas no governo do Lula e subsequentemente. Então, eu não vejo nenhum problema deles se aliarem, porque a política tem isso, eles não têm absolutamente nenhuma vergonha na cara, porque faz parte, né? Faz parte, exatamente. O Lula, nesse momento, ele buscou apoio e tem buscado apoio como o Sarney, por exemplo. O Sarney, que muitos anos foi bastante criticado pela esquerda lulista. Não, mas o Lula... foi alguém que sempre... Não, ele é muito amigo do Sarney. Ele defendeu o Sarney desde o primeiro momento do governo dele. O Lula forjou uma amizade com o Sarney muito grande, desde do primeiro, da entrada. Perfeito, Bárbara, eu concordo absolutamente. O que eu estou querendo ponderar aqui é que quando existe uma crítica da própria esquerda lulista em relação a esse tipo de contato, Lula-Sarney, ou dos opositores, de que Lula está procurando apoios e outros aliados, é um erro, porque isso realmente faz parte da política. Lembrando que também no Maranhão houve uma ocasião em que o Aécio Neves fez parte do palanque do Flávio Dino, que é do PCdoB. Não sei se vocês recordam disso. Não, isso eu não me lembro. Procurem aí na internet. Aécio Neves fez parte do palanque do Flávio Dino. E poucos anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, com medo de que o Flávio Dino pudesse ser um presidenciável, por parte da esquerda também surgiu a ideia de fazer essas demonstrações, fazer esses recortes que você está dizendo que vão fazer dessa CPI, de dizer, olha, esse cara não é legal, esse cara já esteve com o Aécio. E assim, e faz parte do jogo da propaganda eleitoral, né? Sim. É só para lembrar agora a aliança do Renan com o Lula na CPI. Exatamente. A mais recente. Exatamente. Só para voltar ao assunto CPI. Eu estava lendo alguém falando o seguinte, que o Renan pegou mais leve com o Pazuello. O que vocês acham disso? Que ele não... Eu achei... Entrar nesse assunto agora, porque, desculpa, Tânia, acho que a primeira observação a fazer, o primeiro destaque do depoimento do Pazuello hoje é o fato dele ter falado, né? A gente passou a semana inteira acompanhando o movimento dos advogados de defesa do Pazuello em busca de um habeas corpus no STF, lhe garantindo o direito de permanecer em silêncio. Aí, de repente, o cara chega lá e começa a falar. Então, acho que os senadores não estavam esperando por um Pazuello falante, eles estavam esperando por um Pazuello em silêncio, né? Não se prepararam, talvez. O jeito com o qual o Pazuello falou com os senadores era o jeito como ele falava com a imprensa. Era um general dando ordem para um cabo. A postura dele na CPI hoje foi absolutamente arrogante. Em nenhum momento ele foi um Weisgarten ou um Araújo. Ele estava ali altivo e falou em voz superior a todo mundo. Foi um general completo hoje. Ele é um arrogante convicto e um ignorante convicto, né? Não, um mentiroso profissionalíssimo, um mentiroso altivo. Agora, Aldrin, eu não acho que ele foi, que a gente esperava que ele não falasse. Eu achei que ele foi com um dispositivo de segurança que, se fosse para dar uma, como o Weingarten, ser pressionado para falar, para se autoincriminar, ou como o Ernesto Araújo, para se autoincriminar, que ele ia ficar quieto, isso para dar segurança a ele. Agora, eu acho que ele foi disposto a limpar a barra dele
perante, sei lá, a própria família dele, perante os subordinados dele no exército, porque o cara vai ali, é a reputação dele. Então, eu acho que ele foi disposto a falar assim, e eu imaginei que ele fosse falar. Eu não imaginei que ele fosse ficar quieto o tempo inteiro, de forma alguma. Eu só achei que ele estava mais tranquilo, porque ele não ia ter que se incriminar. Qualquer resposta que ele fosse dar, que fosse, por algum motivo, botar ele em alguma sinuca, ele ia se recusar. E com todo o direito, porque eu acho que isso é um pressuposto básico do Estado de Direito, da pessoa não se incriminar, ela não oferecer provas para se autoincriminar, em qualquer tipo de depoimento público. Então, eu não imaginava que numa CPI fosse diferente isso, e que ele tivesse que obter um habeas corpus para fazer isso. Isso é uma coisa absolutamente natural, é o mínimo que se espera de um procedimento que tem alguma presunção de ser jurídico e de ser de observar leis universais de direito e tal, que as pessoas não tenham que se autoincriminar, poxa vida, porque se for para qualquer outra instância jurídica, não vai ter valido, né? Só isso. Bom, Pazuello, então, falou. Ele falou, mas mentiu bastante, né, gente? Juliana, você quer começar comentando alguma das mentiras do Pazuello? Tonholi, quem vai começar aí? Com a primeira mentira que ele contou hoje. Foram várias. Bom, a primeira mentira foi que ele falou que foi o TCU, o Tribunal de Contas da União, mais a Controladoria Geral, mais a Advocacia Geral da União, que proibiram ele de fechar o primeiro acordo com a Pfizer. E aí, o que aconteceu? O TCU já emitiu uma nota hoje negando peremptoriamente. Ele falou isso no depoimento e alguns minutos depois o próprio... O TCU emitiu a nota. Já mandou a nota para os senadores que leram ali na cara do Pazuello. Você falou que o TCU não deixou você comprar. O TCU está dizendo outra coisa. E a AGU... Só o TCU. É uma teoria que o pessoal da Globo News trouxe hoje, que a CPI devia ter um fast-checking, um jornalista ou um investigador com um computador ligado só checando o que o Pazuello falava do que ele falou no passado. Então, se tivesse esse serviço online, seria de grande serventia para a CPI. Então, a Globo News devia fazer, né? Então a Globo News que se dispõe, já que tiveram a ideia, vai lá e faz. Agora, sinceramente, o Pazuello, ele foi lá, falou aquele monte de mentiras e de coisas e ninguém retrucou. Por exemplo, ele negou o depoimento do presidente da Pfizer, o CEO da Pfizer, que falou que a empresa teve as suas ofertas ignoradas pelo Ministério da Saúde. O Pazuello disse que não. Estava em negociação, que tem documentos que provam que ele estava em contato com a Pfizer desde agosto do ano passado. Só que aí ele falou, pedindo para ele, então, se apresenta os documentos, ele falou, então, mas não está mais comigo, tem que pedir no Ministério da Saúde, mas é só pedir que tem lá. E, ao mesmo tempo, em seguida, ele fala que o TCU que proibiu ele de negociar com a Pfizer. Você vê como ele entra em contradição? É verdade. Bem observado isso. Eu acho que em mente, de um modo geral, quem é responsável por vidas, ocupa cargo tão importante, são pessoas tão fracas de caráter, mas tão fracas que chegam a embrulhar o nosso estômago, sabe? É assim, um sentimento de desgosto, de desprezo muito grande que se tem. Porque essa questão, não está mais comigo, está lá com o ministério. Aí vão pedir para quem lá no ministério? O novo ministro? A secretária do ministro? Quem? Quem que vai? Depois vão inventar que os documentos sumiram. É um negócio, assim, de uma falta de estrutura moral,
eu nem gosto de usar essa palavra moral, porque parece que você está cobrando moralismo das pessoas, né? E não é o caso. Mas é uma má formação, são homens tão covardes. Olha a diferença de como agiu a Cátia Abreu em ter dado lá uma chincha. Mas olha a diferença, homens covardes, sabe? A gente vê aqui o tempo inteiro a misoginia, xingando mulher, a produção legislativa a gente já sabe que é muito mais alta em relação ao que as mulheres fazem. Nós temos poucas ministras, a gente fala todo dia aqui de homem covarde que ocupam os ministérios. Eu acho que esse é o problema maior. E a gente vai continuar ouvindo mentira e mentira e mentira, porque eles são um bando de covardes. Fora que o presidente da Pfizer também tinha que ter escrito imediatamente uma cartinha falando, olha, eu mandei carta em setembro, não foi respondida. Por que o presidente da Pfizer ia inventar que ele mandou uma carta e não foi... Por que ele ia se meter contra o governo brasileiro, inventar uma mentira contra o governo brasileiro? A intenção dele é vender vacina, é vender não só vacina, mas milhões de outros produtos para o Brasil, que é um país que tem uma economia bastante substantiva. E, sabe, não dá para entender o que eles querem dizer com tudo isso. Isso mostra que eles são muito xixelentos, sabe? Eles são muito de quinta categoria, até como bandidos, até como mafiosos, que é o que eles são muito bandidos. Eles são mesmo nível de gatunete, né? Essa coisa, eles estão acostumados a fazer gatunete, esses caras. Esse que é o problema, sabe? E ali eles estão, é um esquema de comissão de 20, 50 milhões de doses de vacina, os caras já ficam todos loucos com comissão disso tudo, né? Eles não estão acostumados com isso, eu acho que é mais ou menos por aí, viu, gente? Aliás, né, Bárbara, o Pazuello não conseguiu explicar hoje por que ele usou o vocábulo pichulé. Exato, que a não gente conseguiu explicar. Falou que pichulé era sobra de emenda parlamentar. Que é propina, né? Vai chamar sobra de emenda parlamentar de pichulé. Quando, na verdade, a gente sabe que ele falou pichulé na época por causa dos lobistas que estavam se entranhando em Brasília para tentar fazer lobby entre vendedor de vacina e o governo brasileiro. Exatamente. E eu sei de vários desses caras aí, estava cheio de gente tentando ser intermediário e vendedor de vacina para ganhar uma comissa, como eles dizem, né? Um outro detalhe sobre o que você falou, Bárbara, é que no caso do presidente da Pfizer, ele levou a carta, ele mostrou a carta, o documento estava ali na hora. Enquanto que o Pazuello disse que não, eu tenho documentos que provam que eu estava em contato com a Pfizer desde agosto, mas na hora de apresentar os documentos ele não tinha nada para mostrar, disse que estão de posse do Ministério da Saúde. Vamos aguardar, como você disse aí, Juliana. É muito fácil depois ele dizer que não encontrou, né? Que não tinha acesso. Fala, Bárbara. Mas, Aldrin, eu gostaria de saber o nome do advogado do Pazuello, porque, sinceramente, um advogado que deixa o cliente ir sem os documentos, esses documentos são documentos fundamentais para a defesa dele. Claro. É um coronel da AGU, o advogado. É um coronel da Advocacia Geral da União. Olha, sinceramente, junta tudo, não dá. O QI deles é um negócio. E você vai numa deposição na CPI e você fala, não, sabe o que é? Eu tô sem os documentos, eu mostro os documentos. Você teve quanto tempo para juntar esses documentos? Essa CPI, esse depoimento, essas provas que você vai ter que apresentar, ele foi mandado embora quando? Ou seja, ele sabe que ele vai ter que apresentar esses documentos. Ele adiou, né? Ele adiou o seu depoimento quase 2 semanas. E ele sabia muito bem, quer dizer, que tipo de advogado é esse que não foi tentar... Porque para você ter, para essa finalidade de defender alguém, eles liberam o raio do documento. O que é isso, gente? Outra mentira que o Pazuello contou, ele falou que nunca recebeu nenhuma ordem ou instrução do presidente da República, nem houve interferência de Jair Bolsonaro sobre qualquer compra de vacinas.
Essa foi uma das frases mais contestadas, né, do depoimento do Pazuello, porque tem vídeos e mais vídeos e mais vídeos pela internet mostrando lá o Bolsonaro dizendo com todas as letras. Nós já exibimos esse vídeo aqui várias vezes. Eu não vou comprar vacina. Eu que mando. Eu não abro mão da minha autoridade. Essa vacina é a vacina do Dória. Eu não vou comprar. Tem um monte de vídeo, um monte de live. E aí o Pazuello vai lá e manda uma dessa na cara dos senadores em plena CPI da pandemia. É bizarro. Bizarro, né? Como se a gente fosse bizarro. Trouxa. Todo mundo fosse burro, né? E não soubesse que ele já falou. Que o presidente já disse o contrário. Enfim. O que o presidente fala, ele fala para a linguagem da internet. E que ele não acata isso, porque não são ordens. Portanto, que ele não leva a sério o que o presidente põe na internet ou fala em público, mas ele só leva a sério as ordens que são emanadas pessoalmente ou por telefone. Que eu também não duvido. Porque o showzinho para as redes sociais é para um grupo específico, é para aquela turma de malucos que acreditam que a Terra é plana, que acreditam que você precisa tomar cloroquina antes, que acreditam que existe, como é que chama aquela coisa, chupeta para homossexual, aquele negócio lá que o Haddad teria Mamadeira de piroca. Isso, eu não queria falar o termo aí, porque... exatamente. Acreditam nessas coisas todas. É esse tipo de gente que eles... Então, o que o Pazuello estava dizendo é que o Bolsonaro tem 8 caras. Ele tem um discurso para essa gente louca, que são os grandes apoiadores dele, e que depois, em quatro paredes dentro da sala dele, ele dá outro tipo de ordem e é outra pessoa. Eu espero que isso seja verdade. E que talvez seja verdade, né? E que vale o recado, então, para os bolsominions e apoiadores mais fanáticos do presidente Bolsonaro. Tá vendo só o que o Pazuello falou? Vocês ficam aí repercutindo as frases de efeito que o Bolsonaro diz nas redes, na live dele. É tudo mentira. Porque ele vai falar uma coisa para vocês, mas lá para os ministros, nessas reuniões fechadas, ele fala outra coisa. É mentira do Bolsonaro, então. Uai, ele não mentiu e disse que ele era liberal e o Paulo Guedes não acreditou, e aí ele não foi lá e não fez nada daquilo. Exatamente. Tem uma que é legal a gente comentar, porque nós temos aqui o Tonholi vai testemunhar esse momento aqui do depoimento do Pazuello, que foi quando ele falou sobre o Tratikov, aquela plataforma desenvolvida pelo site do Ministério da Saúde, que prescrevia um kit de remédios com a cloroquina inclusa para tratamento precoce de Covid-19. Tonholi foi um dos jornalistas que se inscreveu no Tratikov, né, Tonholi? Me inscrevi e aparecia o vocábulo cloroquina 117 vezes, o vocábulo hidroxicloroquina 100 vezes e ivermectina 81 vezes. Ou seja, o tratamento precoce era preconizado no aplicativo Tratikov. Dentro do site do Ministério da Saúde. Então, tá aí o testemunho do Tonholi. Outras pessoas também acessaram o Tratikov e estava tudo lá. O que foi dito hoje na CPI da pandemia pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? Que o aplicativo estava em fase experimental, não tinha sido lançado ainda. O que mais que ele falou? Que nenhum médico recomendou o uso do Tratikov. Só que parece uma criança, não parece? Ai, mamãe, não fiz isso, mãe, não fiz, mamãe. Ai, professora, não fui eu, foi ele, não, foi o amiguinho. Olha, falou que não lançou. Nós temos um vídeo da TV Brasil, a TV oficial do governo, falando exatamente do lançamento da plataforma do Tratikov, que o Pazuello disse hoje para os senadores que estava em caráter experimental, não chegou a ser lançado. Mostra o vídeo aí da matéria jornalística da TV Brasil, Leandro, por favor. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o Tratikov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério.
O Tratikov foi criado para dar mais segurança aos profissionais de saúde. Ele facilita a coleta de dados e agiliza o tratamento. O médico preenche um questionário e, em seguida, recebe sugestões de procedimentos disponíveis na literatura científica. Segundo o Ministério da Saúde, a plataforma oferece autonomia ao profissional e ajuda no diagnóstico precoce da Covid-19. Ok, pode parar aí. Lembra? Segundo o Ministério da Saúde, o aplicativo serve para isso, para aquilo. Isso está numa matéria jornalística da TV Brasil, a TV do governo, e foi exibida no dia 19 de janeiro desse ano. Então, todas as desculpas que foram apresentadas hoje pelo ministro Pazuello, isso não chegou a ser lançado, estava em caráter experimental, nenhum médico divulgou o aplicativo, recomendou o uso do aplicativo. Aí os senadores perguntaram, mas poxa, como é que isso foi divulgado então? Como é que o público tomou conhecimento e utilizou, né, e acessou? Aí ele disse que foi divulgado de forma indevida por terceiros, ou seja, ele não soube dizer quem divulgou, mas que outras pessoas divulgaram, que a coisa se espalhou indevidamente e que ele até processou, existe até segundo ele falou, tem até um boletim de ocorrência, né, Tonholi? Você prestou atenção nesse detalhe? Será que existe esse BO? Duvido. Para variar, ele vai dizer que não está com ele, está no ministério, que ele vai remeter para a CPI qualquer dia desse. Que nunca vai chegar, e nunca vai chegar esse documento. Claro. Cara, que desculpinha esfarrapada, né? É mais uma daquelas, Juliana. Ah, mamãe, foi meu amiguinho, não fui eu. Pois é. Pois é. Olha, eu vou dar um depoimento aqui, que eu estive em Manaus no pior momento da pandemia no ano passado. O que era divulgado em Manaus sobre tratamento precoce não era o uso de cloroquina, não era o uso de ivermectina ou qualquer outro remédio. O tratamento precoce que se divulgava em Manaus em determinado período era: sentiu febre, sentiu tosse, não fique em casa, vá imediatamente para o hospital. Porque o quanto antes, se puder detectar se está ou não com Covid, muito antes faremos o tratamento adequado. Então, esse era o tratamento precoce que existia em Manaus no final do ano passado. Eu ia perguntar isso, de quando você está falando? Que período do ano? Eu tô falando no final do ano passado, no período das eleições. Eu estou falando até de setembro, outubro, novembro. Exatamente. Entendi. E dezembro, a gente pode colocar aí. Depois é que surgiu essa ideia, provavelmente do Ministério da Saúde, né? Porque esse Tratikov está diretamente ligado ao próprio Ministério, ao site do Ministério, passou a divulgar essa informação sobre cloroquina, enfim. Mas o tratamento precoce consistia em Manaus, anteriormente, de sentiu tosse, sentiu febre, não fique em casa. Vá diretamente ao hospital, porque o quanto antes você for diagnosticado, melhor. É o certo. Essa questão de Manaus foi, acho que, o ponto em que gerou mais temperatura ali, né, gente? Vocês viram ali no momento em que o Pazuello estava se explicando sobre o que aconteceu na crise da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Disse que ele não soube com antecedência que ia faltar oxigênio e que assim que soube, o Ministério da Saúde teria agido, porque ficou sabendo da possibilidade de colapso. Mas aí a coisa esquentou, porque o Pazuello disse que faltou oxigênio em Manaus por apenas 3 dias. E aí, como havia senadores ali, presidentes políticos do Amazonas, eles não se seguraram e um deles foi o senador Eduardo Braga, que reagiu dessa forma bastante quente. Vamos ver o que o Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, disse para o Pazuello quando ele falou que só faltou oxigênio por 3 dias em Manaus. Pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá.
O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas? O senhor sabe como ministro? As mortes para oxigênio foi de 14 para 15. Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. Da Venezuela chegou antes. Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tiriripa. Esses é que ajudaram a gente. Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do Estado, da Prefeitura e do governo federal, porque amazonenses morreram, brasileiros morreram. E vamos parar de ficar dizendo que foram 3 dias de falta de oxigênio. Pelo amor de Deus. Pode voltar aqui. Obrigado, Leandro. Esse foi o senador Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, bastante nervoso e irritado com o que disse ali o Pazuello na frente de todos. Quem quer comentar? Ele disse isso porque o Pazuello, no seu depoimento, ele foi procurado na noite do dia 8 pelo governador do Amazonas e pelo secretário de Saúde, falando da situação, e que ele se preparou, era uma sexta-feira, dia 8, diz que reuniu o seu staff, e no dia 10 ele estava com todo o seu staff já pousando em Manaus. E que a partir do dia 10 ele já começou a oferecer oxigênio. Obviamente não foi o oxigênio que era necessitado, eram simplesmente amostras, e veio toda essa crise apontada pelo senador Eduardo Braga, porque as pessoas começaram a morrer mesmo, foi a partir do dia 20, entre 20 e 30 de janeiro. É muito sério, né? Um ministro da Saúde não ter essas informações, né, Bárbara? É uma falta de respeito com a população. É como se ele estivesse tão distante da população que ele não percebesse que isso tem uma consequência, como se ele falasse isso para ninguém ouvir, só para o pessoal que está naquela sala, como se não tivesse repercussão. Parece que eles não têm noção de que eles estão governando um país. É inacreditável isso, sabe? Eu conheço gente que mandou avião para Manaus, que mandou para o Rio de Janeiro, cidadão particular pagando do seu próprio, que contribuiu, gente que tem pouco dinheiro, que contribuiu com pouquíssima grana para fazer uma vaquinha, gente que paga imposto. E esse cidadão que está ali, que é o rei da logística, ele está para a logística como o general Heleno está para o sexo. Sabe, ele é a antítese da logística, como o general Heleno é a antítese do sexo. Sabe, é um negócio assim, e o cara tem a cara de pau de chegar ali, sabe, ele tem filha, não tem uma filha? Ele não tem vergonha de fazer um negócio desse, sabe, seria tão mais nobre. Os caras, como a Juliana está falando, são covardes. Desculpa te cortar, Bárbara, acabei de receber aqui que o Pazuello passou mal na CPI. Graças a Deus, cagou nas calças, deve ter tido diarreia. Ele teve uma síncope. Recebendo a informação aqui, a sessão foi interrompida, precisou de atendimento médico. Graças a Deus que ele tem um pouco de hombridade, né? Ao menos isso. Mas imagina esse homem. Bárbara, Então, mas olha só, gente, como são as coisas. Ele está sob intensa pressão. Exatamente. Intensa. Ele não deve ter passado bem mesmo, falando sério agora. Já pensou? Vocês já pensaram se não tivesse médico, se não tivesse remédio, se não tivesse alguém para atendê-lo? Foi isso que as vítimas da Covid passaram. Foi isso que as vítimas da Covid passaram. Ele vai ter toda uma infraestrutura para atender, seja lá que mal que ele teve agora.
As vítimas da Covid não tiveram isso, porque este senhor não foi responsável em conduzir o país durante uma pandemia tão grave quanto essa. Ele vai ter atendimento. Outras pessoas já morreram por causa da conduta dele. É disso que se trata. E tem mais. Esse bando de borra bosta queria declarar guerra contra a Venezuela. Vocês já pensaram na logística do Pazuello, a coragem de não... Pelo amor de Deus, gente. Já imaginou a guerra contra a Venezuela? Não seria? Então, e quando falaram que o Biden poderia invadir o Brasil com sua tropa... Sobre a Venezuela, só queria relembrar que uma fake news que foi bastante compartilhada nesse período aí de janeiro, no auge da crise da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, do Amazonas, vocês devem lembrar, muita gente recebeu essa informação no WhatsApp. Olha, isso aí, o oxigênio que está vindo da Venezuela, na verdade, é da White Martins. A White Martins do Brasil entrou em contato com a sua filial, com a sua parceira na Venezuela, e é uma troca de estoque. O estoque da empresa da Venezuela está mandando para a empresa do Brasil. E, na verdade, não foi nada disso. Isso foi confirmado ontem no depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Foi, na verdade, um telefonema que partiu do governo venezuelano, entrou em contato com o governo do estado do Amazonas, sensíveis com a situação que o estado passou lá no mês de janeiro, e ofereceu ali, vocês querem oxigênio? Nós temos aqui, podemos mandar para vocês. Mandem um avião que a gente manda para vocês. Nem isso o Brasil mandou, gente. Nem um avião para ir lá buscar o oxigênio. A grande verdade.